Cintra é um dos maiores reinos do continente, como uma monarquia hereditária, e embora esteja no centro do continente, né, ela meio que divide o norte e o sul, ela ainda é considerada parte dos reinos do norte, porque ela tem fortes alianças ali no norte do continente, e a maior parte das suas conquistas é pelo norte. Cintra era um dos reinos mais poderosos do mundo, porque eles dominavam o rio Yaruga, ou seja, eles controlavam todo o sistema de comércio ou de contato, né, com o norte, o sul do continente e até embarcações que vinham das ilhas Skellige. Eles também conquistaram vários territórios importantes dentro dos reinos do norte, o que fez eles ficarem mais poderosos ainda. No passado distante, antes dos humanos chegarem, Cintra era uma cidade de elfos, que era conhecida como Shintrea, mas ela acabou sendo destruída na guerra dos elfos contra os humanos, e aí Cintra foi construída em cima das ruínas de Shintrea, depois que os humanos conquistaram ali o continente e expulsaram os elfos, né? Serbin foi o primeiro rei de Cintra, foi ele que fundou o reino, ele começou a dinastia da família Raven, ou família Corvo, tanto faz, e ele se casou com a princesa Becca de Nazair, e juntos eles tiveram um número incontável de filhos, mas só o primogênito tinha direito ao trono de Cintra. Foi provavelmente o Serbin que travou a Guerra dos 6 Anos contra a Teméria lá na época do rei Abdank, tá? Para suceder o Serbin, a gente tem o rei Corhel, que se tornou o segundo rei de Cintra, sendo o herdeiro legítimo do trono, né? Ele se casou com Esquiva de Soden e teve 3 filhos, Sirra de Cintra, Seran e Coron I. Sua filha Sirra se tornou a rainha da Redânia depois que ela se casou com Radovid II, e o seu filho Seran se tornou rei de Líria depois que ele se casou com a princesa Impeca. Depois da sua morte, Corhel passou o trono para o filho dele mais velho, que era o Coron I, e esse aí passou a ser o próximo rei da Cintra. Coron I foi o terceiro rei de Cintra. Ele se casou com a princesa Rigoberta de Líria antes mesmo de assumir o trono, pois ele havia se apaixonado por ela durante um jantar que ele foi lá nos aposentos do rei de Líria junto com o irmão dele. Tentando restabelecer a paz com a Teméria desde a guerra do passado, ele forçou o filho dele a se casar com a princesa Fiona e conseguiu forjar uma aliança com a Teméria antes de morrer. Coron II foi o quarto rei de Cintra. Ele se casou com a princesa Fiona da Teméria porque ele foi forçado pelo pai dele a fazer isso. Acontece que a princesa Fiona, ela era filha de Rhiannon, ou seja, ela era neta de Lara Dorren e portadora do sangue ancestral. E foi assim que a linhagem poderosíssima entrou na família do Corvo em Cintra, até chegarmos na Ciri lá na época do The Witcher, beleza? Coron II assumiu o trono de Cintra quando ele já estava com 35 anos de idade, mas ele não governou por muito tempo. Aparentemente ele morreu com só 42 anos depois de sofrer um ferimento grave enquanto ele estava em um torneio de cavaleiros. Pois é, acontece que o ferimento dele infeccionou e ele morreu. Corbett foi o quinto rei de Cintra. Ele era o filho do antigo rei Coron com a rainha Fiona, e ele se tornou o primeiro rei de Cintra que ficou famoso mundialmente e se casou com a princesa Ellen de Caedwen. Como ele era bisneto de Lara Dorren, Corbett tinha o sangue ancestral e ele possivelmente era uma fonte. O seu governo foi considerado o pior da história. Vários panfletos o divulgavam nos reinos do norte como um homem extremamente cruel, sangue frio e assassino. Ele negligenciou a política externa e o governo porque ele gostava de viver uma vida de mulherengo bebendo nas tavernas. A corrupção do governo de Corbett foi a mais alta de todos os tempos da história de Cintra. Ela se espalhou para todos os políticos de Cintra e o dinheiro público foi roubado pelos próprios funcionários deles. Os civis ficaram cada vez mais insatisfeitos e começaram a se manifestar contra Corbett. Acontece que o Corbett também era um ditador. Todos os civis que se manifestaram contra ele, ele prendia, torturava e matava. Ó, pra vocês terem uma ideia, o Corbett, ele não era um lixo só no dia a dia dele no governo, tá? Ele era um lixo de pessoa mesmo. Ele batia na esposa dele e humilhava ela constantemente, derrubando coisa no chão, fazendo ela se esfregar no chão, esse tipo de coisa. Além disso, ele traía ela praticamente todo dia. Quando o rei de Caedwen ficou sabendo disso, ele ficou furioso e ele queria entrar em guerra contra Cintra. Mas a Ellen, como uma mulher muito trouxa, na minha opinião, ela se recusou a terminar o casamento porque ela quis dedicar os seus esforços ali pra cuidar do filho dela, né? Porque ela queria preparar o filho dela pra ser um governante melhor, um homem melhor
do que o pai dele foi. Corbett morreu com apenas 30 anos de idade depois de contrair sífilis. Adiantou muito levar essa vida agitada, né? Dizem que o velório dele foi o mais vazio da história dos reis de Cintra. Bom, meio óbvio o motivo, né? Bom, Dagorad, ele era o filho do Corbett, o infame Corbett, né? E ele foi o 6º rei de Cintra. Ele precisou assumir o trono com 12 anos de idade, porque o pai dele morreu devido ao estilo de vida depravado que ele levava, né? Muitos vizinhos de Cintra pensaram que o jovem Dagorad continuaria com essa vida de loucuras do pai, né? Porque eles acreditavam que uma maçã não caía longe da árvore, que filho de peixinho é. No entanto, Dagorad era completamente diferente do pai. Ele era um homem humilde, atencioso, um político muito inteligente e um marido e um pai amoroso com a família dele. Apesar disso, ele precisou lutar para recuperar a influência de Cintra, que foi perdida por culpa do pai dele. O primeiro passo dele, depois que ele se tornou rei, com 12 anos de idade, ele mandou assassinar todos os antigos políticos da corte que estavam envolvidos em algum escândalo de corrupção e declarou que eles eram traidores. E ele deu um golpe rápido e eficaz, né? Assim ele conseguiu evitar uma possível conspiração desses corruptos para derrubar ele. Quando chegou o momento de se casar, Dagorad não queria um casamento infeliz como o de seus pais. Ele viu o sofrimento da sua mãe e ele não queria aquilo para ele. Mesmo assim, ele meio que foi obrigado a se casar porque ele tinha que manter a linhagem dele. Aí, quando ele começou a procurar por uma noiva, a rainha Bienvenue Louve, lá da Teméria, aconselhou ele a se casar com uma nobre, uma duquesa da Teméria, que era viúva, chamada de Adália. Dagorad aceitou essa proposta para tentar restabelecer uma paz ali, uma amizade com a Teméria. Apesar disso, os dois se apaixonaram quando eles se conheceram. Por mais estranho que isso pareça, eles realmente se gostavam muito e eles tiveram um relacionamento muito saudável. E a única coisa que Dagorad tinha em comum com o pai dele era o amor pela caça. Ele gostava de caçar. Em uma dessas caçadas, o rei Dagorad acabou sofrendo ferimentos leves, então ele não se importou muito com esses ferimentos, né? E infelizmente para ele, esses ferimentos acabaram infeccionando e ele morreu depois de contrair uma infecção sanguínea aos 34 anos de idade. Calanthe Fiona Rhiannon. Essa foi a 7ª rainha de Cintra depois de assumir o trono do seu pai amoroso. Ela era uma mulher forte e guerreira, muito respeitada nos reinos do norte e nas ilhas Skellig, e conhecida pelos Ilhéus, os habitantes de Skellig, como Modron. Modron, na língua dele, significa algo parecido com grande mãe. Temida por sua bravura e beleza, ela foi chamada de a Leoa de Cintra. Seu primeiro casamento foi com Hoegner de Ebin, e os dois tiveram uma filha chamada de Paveta Ellen Rhiannon. Após a morte do seu primeiro marido, Calanthe se casou com East Tursak, que era um habitante das ilhas Skellig, mas eles não tiveram nenhum filho juntos. Após a morte da princesa Paveta, Calanthe se dedicou a proteger a sua neta e prepará-la para se tornar a futura rainha de Cintra. Só que a Calanthe acabou morrendo e Cintra foi conquistada pelo Império de Nilfgaard durante a batalha que ficou conhecida como o Massacre de Cintra. Ou seja, a neta dela, a Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, mais conhecida como Ciri, nunca conseguiu assumir o trono.